Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Lendo Juntos. É isso mesmo, Lendo Juntos é uma série de lives, de vídeos que a gente faz, onde a gente pega um livro para ler juntos e nós estamos lendo junto com a equipe aqui do Dizascope. Então galera, dá um oi aí. Pode abrir a boca. Yeah. E a gente lê junto com a equipe, mas a gente sempre decide, vamos abrir também para a galera que nos acompanha, que segue o Dizascope, para que eles possam participar dessa leitura coletiva que a gente vai fazer aqui. E o livro que nós vamos ler juntos é o último que o Dizascope lançou, que é o Você Entendeu Errado. Você Entendeu Errado, do Saulo Daniel, nosso grande amigo. E é um livraço que você precisa ter, você precisa ler, que vai te abençoar muito. Não sei se você se lembra, nós temos esse quadro aqui no canal do Dizascope, que é o Você Entendeu Errado. Até vou falar um pouquinho aqui de como é que nasceu, porque o Saulo aborda isso no início do livro. Mas o intuito é a gente olhar para textos bíblicos que geralmente a gente interpretou errado. Talvez você vai olhar para um texto e falar, não, esse aí eu havia entendido. Mas o principal é compartilhar um princípio de interpretação para que a gente possa compreender o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o que liberta é a verdade. Então não é simplesmente ler uma frase mágica ali, não. É compreender a verdade. Isso é muito importante. Então, assim, nosso desejo é que essas lives, que o livro gere fome em você pela palavra de Deus e por conhecer ao Senhor através das Escrituras. Então é o seguinte, toda vez, durante as lives, a gente deixa o livro com frete fixo para o Brasil inteiro. Então, para honrar a galera que mora longe aqui de São Paulo, onde a gente está, a gente colocou frete fixo. Então, se você comprar em São Paulo, é um frete. Se você comprar lá no Nordeste ou lá no Extremo Sul, é o mesmo frete, para que todo mundo possa ter o livro aí, beleza? Então aproveita que está com frete fixo. E olha que legal, você entendeu errado, quando você terminar de ler ele inteiro, você entendeu certo. Então, muito bom. Então vamos entender certo, que vai abençoar muito a sua vida. E tem uma outra coisa bem legal. Você pode ler com uma galera. Igual a gente está fazendo aqui. São 15 capítulos e cada capítulo é um texto bíblico e um princípio de interpretação. Então você pode pegar ele e ler com um grupo de jovens, com a sua célula, com o seu pequeno grupo, com a sua liderança. Então, eu queria deixar essa dica. E aí, para isso, tem a caixa fechada lá na loja também, que aí vai sair com um grande desconto lá. Alguém sabe o desconto aí? Tem 20% de desconto se você pegar a caixa que vem com 20 livros, tá? Então, vou deixar o link também da caixa para vocês. E aí você pode pedir ou já pede para uma galera para vocês fazerem juntos, que é a forma mais efetiva da gente crescer, da gente aprender, é a gente fazer essa leitura conjunta, é a gente comentar, é a gente poder cobrar um do outro de aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Beleza? Então, vou ter aqui hoje o Léo, representando aí a voz do povo, os comentários. E aí, Léo, tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. Então, beleza. Então, a galera que está aí já pode ir mandando para a gente quem é você aí, da onde você está nos assistindo, nos ouvindo hoje, para a gente já começar a interagir com esse povo. E toda a galera aqui tem liberdade de pegar aquele microfone ali e poder falar aí, fazer comentários aí sobre o livro. Bastante gente aqui já. Rio de Janeiro, São Paulo, tem uma moça, uma mulher que chama Érica. Vamos honrar, porque ela está em Sydney. E aí ela nunca consegue assistir por causa do fuso horário. Lá agora é 9h12 da noite. Ela está assistindo ao vivo pela primeira vez. 13 horas de fuso horário. 13 horas. Meu Deus. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro deve ter, assim, dos 250 milhões de brasileiros, Exato. 230 moram no Rio de Janeiro. Pessoal de Campinas, Realeza, Paraná, Rio Grande do Sul, Lauro de Freitas, Bahia, Piratininga, interior de São Paulo. Tem uma galera aqui, velho. Bastante gente. Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Faz o seguinte, pega o link dessa live, já manda nos grupos aí do WhatsApp, porque mesmo que a pessoa não consiga ver ao vivo aqui, ela vai ficar gravado para a galera poder acessar aí, tá? Então já pega o link aí, já manda para geral e também já deixa um like aqui, porque aí você está falando para a plataforma, isso aqui é relevante, mostra para mais pessoas. Beleza? E você está vendo gravado,
e a qualquer momento você pode parar e fazer um comentário que o Senhor tem ministrado no seu coração com esse livro, com essa live. Antes da gente começar, deixa eu te falar uma coisa muito importante. 3 de agosto. Meus amigos, 3 de agosto. Eu não sei o que você tem em 3 de agosto, mas você já vai desmarcar agora. Ah, meu casamento. Desmarca. Ah, nasci nesse dia. Muda, entendeu? 3 de agosto, Conferência Dizascope 2024. E nós estamos aqui nos preparativos finais para essa conferência. E olha, eu confesso para você que há grandes, mas grandes expectativas no nosso coração para esse dia. Vai ser lá em São José dos Campos, das 9 da manhã até 10 horas da noite. Nós vamos estar lá todos mergulhados na presença de Deus. Tem várias coisas diferentes que vão acontecer nessa conferência e eu queria que você estivesse lá, você não perdesse. É um dia muito especial para a gente, porque a gente pode estar frente a frente com a galera que nos acompanha o ano inteiro. O ano inteiro está atrás dessa telinha e a gente pode estar lá juntos no mesmo ambiente, compartilhando um dom espiritual e é sempre muito especial. Com certeza já assistiu online, você já participou, mas não tem nada comparado a estar lá. Então, eu queria chamar você. Nós estamos no último lote. Então, assim, são as últimas vagas. Por favor, não espera a gente postar lá vagas encerradas para você ficar choramingando nos comentários. Não, vai, já faz sua inscrição, fala com sua galera, racha a gasolina aí entre um pessoal aí, para que vocês possam estar lá juntos em São José, beleza? Então, o último lote, vou deixar o link também aqui para você se inscrever na Conferência Dizascope 2024, lá em São José dos Campos, na Igreja da Cidade. Ok? Então, o dia inteiro vai estar Laura Sougueres, Alessandro Vilas Boas, vai estar Os Bravos. Olha só, Jonas Madureira pela primeira vez. O Léo vai desmaiar provavelmente durante... Tô sentindo o mover de Deus já. Bob Sorg, tá vindo direto de Kansas para ministrar. Vai estar o Fábio Coelho, eu vou estar, a Val vai ministrar. Então, assim, vai ser um dia muito legal e eu queria te convocar para estar lá com a gente. Tem uns lançamentos de livro que a gente vai fazer lá. Já vou adiantando aqui. Tem um lançamento, o lançamento desse ano nós vamos fazer lá. Então, eu queria te chamar para estar com a gente. Vou deixar o link aqui, faz sua inscrição, para a gente poder estar todo mundo junto dia 3. Vamos embora? Começar nosso Lendo Juntos. Então, Lendo Juntos, e nós vamos para o Você Entendeu Errado. Primeira live aí. E olha só, eu vou começar então a ler aqui, e aí vocês podem ir comentando aí, tá? Vai me dando um toque aí. Eu vou começar a introdução na página 11. Página 11, ele vai falar só um pouquinho assim de como é que nasceu. E é muito legal, porque ele fala assim, o local era o estádio Nabi Abichedid, que é um estádio de futebol, que é do time da cidade aqui, né, o Bragantino. E lá no estádio tem um restaurante, né, que é famoso pela parmegiana. Então ele fala que a gente estava aqui comendo uma parmegiana, né? Tava o Thiago, tava a Thaís, tava a Val, tava o Saulo e a esposa dele, a Ana. E aí o Saulo deu uma sugestão. Ele falou assim, ó, Douglas, você poderia lançar um quadro novo no Dizascope dedicado a abordar pontos de leituras bíblicas errôneas que fizemos por anos, ensinando a forma correta de interpretá-las. Eu te dar uma dica para você que está aqui. Sempre que alguém surgir com uma ideia, responsabiliza essa pessoa a fazer, entendeu? Uma dica. Só chegou com uma ideia. Por que a gente não faz? Fala, legal, faz. E foi o que eu falei para ele. Falei, cara, muito legal a ideia. Então você vai fazer junto comigo. Vamos fazer esse quadro aí no YouTube. Só que ao invés de eu entendi errado, vamos colocar você entendeu errado para a pessoa poder se identificar, né, com isso. E lógico que o intuito do quadro não é apontar o dedo, você entendeu errado, mas é muito mais falar sobre textos que nós entendemos errado e poder compartilhar sobre isso, né? Então eu chamei ele para apresentar e, cara, foi muito legal. A gente não tinha noção da repercussão que daria esse quadro. A gente não tinha noção. A gente começou com o primeiro capítulo que a gente vai falar junto, que é o Salmo 23, e foi uma proporção, assim, de pessoas que acessaram aquilo ali, foram extremamente abençoadas, as pessoas foram extremamente desafiadas, e aí a gente começou. Então, assim, ele fala uma coisa muito importante aqui, que posso garantir que a proposta do quadro jamais foi redescobrir a roda, afrontar líderes, reescrever ou atualizar a Bíblia. Longe disso. Então, não é intuito a gente falar assim, não, eu sei uma nova revelação desse texto. Muito pelo contrário. É a gente achar qual é a interpretação clássica e mais comum
e mais fiel ao contexto que está ali no texto, ok? Para que a gente possa aplicar aquilo ali de verdade. Então, assim, uma coisa que eu quero te adiantar aqui, que eu comecei já falando, a Bíblia diz que nós somos libertos pela verdade. A verdade vai nos libertar, ok? Então, não é simplesmente ler e interpretar qualquer coisa que vai te libertar. A palavra mal interpretada, ela se torna só um livro na sua mão. Ela só tem o poder de nos libertar a partir do que realmente ela quer dizer. Ou seja, a verdade. E é por isso que a gente quer se debruçar sobre os textos aqui, ok? Nós temos, assim, uma ênfase muito grande aqui no Dizascope para você ler a Bíblia, para você se dedicar às Escrituras. Mas, ao se dedicar às Escrituras, você precisa interpretar de forma correta. Você precisa realmente saber o que a Bíblia está dizendo. Tá? O que ela verdadeiramente está dizendo. Não é simplesmente pegar o texto como se fosse ali uma fórmula mágica que você repete um abracadabra e acontece alguma coisa. Não é assim. Amém? Então, se você tem a Bíblia aberta aí no Salmo 91 em cima da sua estante, não tem efeito nenhum. Nenhum. Apenas se você realmente ler o Salmo 91 e colocar ele em prática na sua vida, que você vai ter os benefícios da palavra de Deus. Aí ele termina assim, ó: espero e folgo em Deus que a circulação desses rabiscos dissemine fome e sede por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E aí ele colocou Atos 8:31. Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Que é aqui o etíope, né, falando para Filipe: eu quero entender a Bíblia, mas como é que eu faço? E aí a gente começa a nossa jornada. Alguém quer fazer algum comentário aí, antes da gente começar, sobre o livro? Não? Léo, alguma coisa aí? Não, tudo certo. Antes da gente começar o Salmo 23, primeiro capítulo. Só a galera falando aqui de onde está vindo. O pessoal falou que ama essa live de Lendo Juntos. É isso. Um exemplo que eu gosto muito sobre quando a gente vai falar sobre ler a Bíblia e tal, você lembra quando você no recreio, e talvez os meninos vão se identificar mais, algumas meninas também, lembra quando no recreio você ia no intervalo lá na sua escola, você pegava os meninos e ia jogar bola, jogar futebol, só que geralmente eles não te davam uma bola, e aí você amassava uma latinha, algum dos meninos comprou lá uma coca, alguma coisa, amassava a latinha e vocês começavam ali uma partida de futebol. Então, quando a gente olha para aquela cena de um monte de menino chutando uma latinha, a pergunta que fica é essa: é futebol? Você fala, futebol. Lembra? A ideia é futebol, entendeu? Mas é futebol? Talvez a gente poderia falar não. Por quê? Porque não tem as ferramentas ali, os instrumentos que precisa, não tem o campo, não tem as regras não tem as linhas, não tem o gol no tamanho oficial, não tem. Então você entende que é uma brincadeira que lembra futebol, mas será que a gente pode chamar aquilo de futebol? E aí é o que eu tenho visto muitas vezes quando a gente vai para a palavra de Deus. A pessoa está com a Bíblia na mão, ela abre, fala um versículo e fala de qualquer jeito, e a pergunta é: aquilo é a Bíblia, o Evangelho, a palavra? Você fala, lembra? Tá ali a Bíblia na mão dela, ela até leu um texto, e a gente começou a falar sobre o texto, mas, cara, tem regras. Tem regras de interpretação, tem um jeito certo de ler, tem um jeito certo de aplicar, tem um jeito certo de entender. E é esse o propósito, é a gente respeitar as regras de interpretação para que a gente possa aplicar na nossa vida. Amém? Vamos lá, Salmo 23, meus amigos, página 17. Página 17. Abre o seu aí, na página 17, e diz assim, ó: pretensioso, audacioso, ousado, arrogante. Como caracterizar um livro chamado Você Entendeu Errado? Que inicia justamente com o texto bíblico mais conhecido entre os cristãos. É possível que o caríssimo leitor se sinta desafiado, até mesmo ofendido, ruminando pensamentos intrusivos como: ora, se eu entendi errado o Salmo 23, então acho que não entendi absolutamente nada. Quem aqui, a maioria das pessoas, o primeiro texto que a gente decorou da Bíblia foi Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi o texto que a gente decorou. Então, assim, aqui nesse capítulo é um convite para a gente olhar para textos que a gente sabe de cor, que a gente ouviu milhares de vezes, centenas de vezes, para a gente olhar de novo para esses textos e se perguntar, eu sei a interpretação desse texto? Essa é a interpretação real desse texto? Essa é a aplicação verdadeira desse texto? Então, assim, ele diz assim, ó, no final do segundo parágrafo: meu sincero e humilde convite é que olhemos juntos, novamente, para o que já foi visto antes, a fim de verificar se as impressões prévias realmente se confirmam. Então, eu queria te desafiar. Lógico que a gente vai fazer isso no Salmo 23, mas para todos os textos que você já ouviu várias vezes, os mais comuns, assim. Por exemplo, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, você já ouviu 1 milhão de vezes esse versículo, você sabe de cor esse versículo. Olha de novo para ele. Olha o que está escrito antes. Olha o que está escrito depois. Olha o contexto. Olha o livro que ele está escrito. Quem eram os leitores. Então, para a gente olhar e falar, cara, eu entendi certo esse texto aqui tão comum para nós como igreja. Então, vamos lá. O Salmo 23. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Página 18. No entanto, é possível que exista certa distorção na forma que a grande maioria das pessoas compreende e assimila esse texto, fazendo nascer, isso aqui é muito importante, expectativas desalinhadas com as garantias que as Escrituras realmente nos oferecem por meio desse salmo. Gente, é muito importante a gente interpretar certo. Por quê? Porque eu sinto que muitas vezes a gente está cobrando Deus de coisas que Ele nunca prometeu. E hoje a gente está diante de uma igreja frustrada, ou de muitas pessoas frustradas, machucadas com Deus, porque elas entenderam que Deus estava prometendo uma coisa que Deus não havia prometido. Sim ou não? Sim. Quem aqui já encontrou com desviado assim? Eu acho que é até pior, que é confiar numa fábula. Com certeza. Que é confiar sua vida, sua eternidade em uma fábula que não existe. Porque uma interpretação equivocada, ela gera o pretexto. E gerando pretexto, eu creio no que o pretexto me diz, não o que o texto diz. Uhum. Aí quando eu creio no pretexto, eu estou crendo em algo que eu mesmo criei para mim. Como você disse, a verdade liberta. Uhum. Só que a interpretação equivocada me mantém preso. Sim. Então é um cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Muito bom. E assim, né? Talvez você vai chegar ao final desse capítulo aqui, do Salmo 23, e falar, não acredito. Me ensinar errado. O livro poderia chamar Me Ensinar Errado. Entendeu? Só que, por que a gente não colocou Me Ensinar Errado? Porque a Bíblia está disponível para você. Você não foi lá verificar. Você vai lembrar, talvez, aqui, não da leitura que você fez, mas de pregações que você ouviu. De vídeos que você viu. E pior hoje em dia, de reels de 40 segundos que você viu. Aí você fala, não, mas me falaram isso. Ok, mas a gente não vai poder chegar diante do Senhor e falar, foi culpa do meu pastor. Foi o diácono Sérgio que pregou naquela sexta da vitória. Não, você não vai poder falar isso. Porque você tinha que ter ido lá. Tinha 10 versões. E pior, agora com o aplicativo, você não tem desculpa nenhuma. É de graça e tem 200 versões para você ler. Entendeu? Então, e tem um livro aqui falando de interpretação bíblica, que você está vendo hoje. Então, não há desculpa. A gente precisa ir para as Escrituras. Então, vamos lá. A interpretação mais comum é de que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos dará todas as coisas e que não nos deixará faltar nada. Tá? Essa é a interpretação mais comum. Tá? Então, de forma geral, muitos cristãos automaticamente associam essa passagem àquilo que o pastor pode dar. Tá? Então, a ideia é de um pastoreio baseado em benefícios, em coisas, ok? E aí, daí a ideia de que o Senhor é o meu pastor, eu terei arroz, feijão, emprego, livramento, carro, viagens. Então, afinal, ao ler a garantia bíblica de que nada me faltará, a gente já começa a... Eu gostei muito dessa frase aqui, ó. Imediatamente temos o impulso de projetar nossos sonhos e projetos e validá-los pela pretensa expectativa de que o nosso pastor estaria a serviço dessas projeções. Revelando que o nosso maior interesse
em estar na companhia do pastor passa longe de um desejo relacional ou pessoal, mas na verdade é apenas a vontade de ser suprido em todas as coisas. Então olha que forte. O texto, essa interpretação revela, porque assim, para você entender, a gente sempre interpreta com a nossa cosmovisão, né? A gente interpreta com o nosso. É quase um assim, eu gostaria que dissesse isso. Eu gostaria que o texto dissesse isso. E ele está dizendo, muitas vezes, a gente interpreta, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada, não sentirei falta de nada. Por quê? Porque eu estou dizendo, o Senhor é meu pastor e ele vai me dar todas as coisas que eu quero. Então, como eu já estou com esse relacionamento com Deus, de alguém que vai estar ali a meu serviço para me dar todas as coisas, eu vou ler dessa forma, né? Eu vou ler dessa forma. Então, não é uma expectativa relacional, mas uma expectativa de serviço. Ele vai me dar coisas. Comentário até aqui? Diga, Batista. É legal, né? Porque... Qual é a interpretação não legal, batista, né? desse texto? Mas se a gente não tem um costume de olhar o contexto todo, o contexto histórico e entender o que o texto está querendo dizer, dá pra gente montar uma pregação e basear uma vida só no contexto errado, né? Porque, por exemplo, eu pego esse texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu vou lá, quando vocês orarem, tipo assim, Deus vai responder a sua oração. Sim. Eu parafraseei Você vê que tudo... né? Mas, tipo assim, dá pra criar uma teologia errada tirando vários versículos fora do contexto. Sim. E isso é muito grave, né? Porque a gente é ensinado errado e aí a gente vai... Passar pra frente. Passar pra frente sem ler de verdade o que tá falando o texto, né? Isso é muito, tipo, muito grave, né? Muito grave. E às vezes em nome de uma suposta revelação do Espírito. E esse, eu acho que é o perigo, porque a doutrina, em certo ponto, ela norteia a ação da igreja. É como se fosse o caminho em que a igreja anda, a doutrina, a perspectiva, a sã doutrina, né? E aí, quando eu pego um texto e falo, o Espírito me revelou algo que esteja a parte daquilo que o próprio Espírito inspirou os autores a escreverem, é o Espírito entrando em conflito com o Espírito, e aí é algo impossível. Então, a chance de eu estar errado é 100%. certa. Exatamente. E é muito louco, porque o Sermão da Montanha, ele fala, quem que é o grande no reino dos céus? É aquele que obedece os mandamentos e os ensina. Quem é o pequeno no reino dos céus? É aquele que desvia as pessoas dos mandamentos de Deus. Imagina, a gente pode estar passando para frente algo que está desviando as pessoas da verdade. Isso é muito sério diante do Senhor. Muito sério. Muito sério. E então, essa leitura de que o Senhor está ali para me dar coisas, ela está desalinhada com o Evangelho. Então, assim, qual é o princípio? Então, cada capítulo, ele vai ter sempre um bold aqui, maior, que é um princípio que ele vai trabalhar para ajudar na interpretação. Então, vou ter 15 princípios aqui. E desse capítulo nunca examine um texto somente por uma tradução. Olha que legal isso. Nunca examine um texto somente por uma tradução. Então, como sabemos, existe um imenso abismo de distanciamento, página 19, de distanciamento entre nós e a Bíblia. Esse imenso poço é geográfico, histórico, cultural, temporal, sociológico e, sobretudo, linguístico. Então, há um abismo. Pensa comigo. Quando que esse texto foi escrito? Há milhares de anos. Então, eu tenho um abismo geográfico, então não foi escrito no Brasil, isso já nos dá uma distância. Histórico, então não foi escrito agora, foi escrito há muitos anos atrás. Cultural, então a cultura dessa época era completamente diferente, entendeu? O que significa a palavra pastor para eles? Significa pastor para nós? Então você vê que tem esse abismo. Temporal, sociológico, então a forma que os seres humanos se relacionavam, se comportavam era diferente. E, sobretudo, linguístico. Então, aqui o foco vai ser no linguístico. Então, foi escrito em hebraico. Foi escrito em outra língua, não foi escrito em português. Então, nós temos a Bíblia em português, ela é uma tradução. Uma tradução. Então, assim, nós temos hoje muitas traduções disponíveis.
Então, ele deu alguns exemplos aqui. Algumas Bíblias disponíveis hoje são traduções de tradução. O que é isso? Alguém traduziu do hebraico para o inglês e a gente traduziu do inglês para o português. Então, era uma tradução da tradução. Outras possuem linguagem excessivamente formal. Então, aqueles vós e tu e tal, que você, às vezes, se perde ali na formalidade antiga. Algumas buscam manter a estrutura gramatical e frasal. Outras ainda prezam pela manutenção do sentido, ainda que se perca a estrutura de construção da sentença, que é o exemplo da NVI. Então, diziam os latinos, todo tradutor é um traidor. Porque chega numa hora que você tem que tomar uma decisão. Ou quer dizer isso ou quer dizer isso. Eu vou ter que escolher uma coisa, né? Então, essa tarefa de traduzir a Bíblia, ela é muito difícil. E, cara, nós temos que honrar esses homens e mulheres que dedicaram suas vidas, muitas vezes, para traduzir as Escrituras, ok? São pessoas que dedicaram a vida. E aí, nessa questão da linguística, o que a gente pensa? Cara, então eu preciso estudar hebraico, eu preciso estudar aramaico, eu preciso estudar grego, que a Bíblia foi escrita nessas 3 línguas, né? Hebraico, aramaico e grego. Para que a gente possa saber a interpretação certa. E aí até desanima, né? Porque, meus amados, você não está conseguindo falar inglês. Que pelo menos as letrinhas são iguais. Né? Você não consegue falar espanhol. Que é muito parecido com a sua língua materna. Né? Como é que a gente vai falar hebraico? Aramaico e grego, que aí o alfabeto é diferente do nosso. Né? Então, assim, não precisa se dedicar a isso, a não ser que o Senhor te chamou para essa área, para ir profundo mesmo nisso. E ele dá uma dica. Ele dá uma dica aqui. Estude profundamente português. Estude profundamente português. Ele fala assim, no último parágrafo, do 19. A minha dica de ouro é, em vez de buscar dicionários de grego e hebraico, tenha em mãos uma boa gramática do seu próprio idioma. Então, esmere-se e se esforce. Então, você não sabe o que é esmere-se, por exemplo. Tá? Que é se dedicar. Tá? Se dedique, se esforce para aprender as regras da língua portuguesa. Por que, gente, que ele está falando isso? Porque Deus já usou muitas pessoas para traduzir, para chegar para o português. Tá? Tem muita tradução boa. São os melhores do mundo em hebraico, em aramaico, em grego, que se dedicaram a fazer. Então eram doutores, caras que estudaram anos e anos e anos da sua vida, PhD, que estão ali debruçados e fizeram traduções bíblicas e revisam elas com o tempo. Então, assim que eles descobrem novas coisas sobre as línguas. Então, não tenha essa preocupação. Pode pegar em português. Agora, a dica é pegue vários. Ele fala, em seguida, use e abuse das variadas traduções disponíveis, que são fruto de excelente trabalho de eruditos, que se esforçaram em oferecer diferentes traduções para a nossa língua. Beleza? Então não precisa ficar preocupado em ir lá no original. Você pode aproveitar a galera que já se dedicou a isso. E aí ele coloca aqui várias traduções do mesmo texto, né? Então, na página 20. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a Almeida, né? Revista corrigida. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É a Nova Versão Internacional. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Bíblia de Jerusalém. O Senhor é meu pastor, nada me falta. É a Bíblia do Peregrino. E ele coloca mais uma aqui também, da Tanaká. O Senhor é meu pastor, não me falta nada. E aí ele colocou, então, pra gente aqui como que os tradutores vêm, né? No original, ó. Tem Adonai, pastor meu, não, e tenho falta. É a estrutura aí do texto. E a questão aqui qual é a questão desse texto? Qual tempo verbal que a frase ou o verbo faltar está? Em qual tempo verbal? Ele está no futuro ou ele está no presente? Essa é a questão. Olha que interessante, gente. O fato de ele estar no futuro ou no presente muda tudo. Muda essa interpretação. Então, ele está no tempo perfeito, indicando fatos consumados e não eventos futuros, de maneira que a conjugação dos verbos no futuro, como faltará, não indicaria corretamente o sentido mais adequado da intenção do autor. Então, o tempo do verbo aqui, ele está no tempo perfeito. Então, é algo consumado. Então, tipo, não falta. Não faltará. Então, não está no futuro. E então, o nada me faltará, ou nada
Então, há uma grande diferença entre nada me faltará e de nada tenho falta. Tá? Então, o original, ele não dá uma ideia de futuro, ele dá uma ideia de algo consumado, de algo presente, né? É muito legal a paráfrase, né? Tem uma Bíblia chamada A Mensagem, que aquilo ali não é uma tradução, é uma paráfrase, onde o Eugene Peterson ele vai interpretando e quase que pregando através de cada texto. Ele coloca assim o Salmo 23. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Não preciso. É muito lindo. Então, a dica é você pegar essas várias traduções e tentar harmonizar elas e fazer uma compreensão maior, lendo aí em umas 4 traduções. E é legal que é como se a gente estivesse obedecendo ao texto de Provérbios 11:14, né? Que é da multidão de conselheiros à sabedoria. Então, é como se a gente estivesse pegando vários conselheiros aí para falar com a gente sobre esse texto. Então, a ideia... Vamos para a página 22. Veja que a ideia primordial que costumeiramente temos sobre esse salmo é nada nos faltará, se refere às coisas que o pastor nos dá. Então, essa ideia já aparece falecer ou adoecer no verso 4. Então, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Só que você chega no verso 4, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Você falou, pastor? Pastorzinho, você não falou que nada me faltará? Como é que você me deixa passar pelo vale da sombra da morte? E aí vamos voltar de novo no que a gente começou falando. Gente, se a gente interpretar errado, nós vamos entender errado e nós vamos passar para as pessoas errado. Se a gente interpretar errado, nós vamos confiar em algo que é uma fábula, como o Léo muito bem colocou aqui, e nós vamos nos frustrar com Deus. Quem aqui já viu um crente com câncer? E que a gente orou, ele não foi curado. E aí a minha pergunta é, falhou o texto? Ele não tinha fé? Entendeu? É ele que... a gente que não fez o que deveria ter... Gente, e aí essa pessoa está decepcionada, os familiares estão decepcionados, porque falaram para ela, se o Senhor é o seu pastor, você não... Nada te faltará, não vai faltar a cura, não vai faltar... Não sei. Quem aqui já viu o crente falindo a empresa? Todo mundo aqui já viu alguém que realmente cria em Jesus, que ele era o pastor, e essa pessoa, a empresa deu errado. E ela está passando necessidade financeira. E aí você fala, meu Deus, falhou, e essa pessoa está decepcionada com Deus. Então, isso é fundamental, gente. Nós não estamos falando de algo aqui, vamos ver uma curiosidade sobre a Bíblia. Isso aqui é fundamental, a gente aprender a interpretar corretamente, ok? Seguinte, e aí ele fala, convenhamos, o Vale da Sombra da Morte não combina com a ideia de um pastor que nos dá tudo. Então, como é que a gente pode harmonizar a concepção do Salmo? Entendendo que o foco dele, do Salmo, não são as coisas, mas o próprio pastor. Ao dizer, de nada eu tenho falta, quebramos a ideia de uma expectativa futura para um contentamento eterno. Quebramos a ideia de uma expectativa futura para um contentamento eterno. Deixamos de ler o Salmo sob a perspectiva de que vamos receber algo e assumimos a convicção do que já temos. Aliás, o que temos? Temos o pastor. Posso ouvir um glória a Deus nessa parte? O Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Tem 2 músicas que ele cita aqui, muito legal, né? Que é a música do Tiago Batista, né? Primo aqui do Felipe. Ele é bom, ele é o bom pastor. Se tenho a ele, não me falta nada. E, né, o do Projeto Sola, também música maravilhosa. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ai, gente. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, não é apenas um jogo de palavras, é uma mudança de mentalidade. Quem aqui já teve essa mentalidade do nada me faltará e poderia nos relatar aí, assim, essa mudança? O que essa mudança causa na nossa vida aí? Quem poderia testemunhar aí? Vocês estão muito quietos hoje, gente. Vamos lá. Vai, Alex. Confessa tudo. Então, antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhava numa faculdade, né? Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir
para a faculdade. E um dia chovendo, eu lembro que minha mãe falava muito, né? Se a gente declarasse a Bíblia, acontecia, né? Minha mãe falava, ó, você fica declarando. E um dia, literalmente, no Vale da Sombra da Morte, chovendo, frio, eu pegando 2 ônibus para ir trabalhar de manhã. E eu ficava, Senhor, nada me faltará. O Senhor disse que nada me faltará. E tentando, e com aquilo na minha cabeça, achando que se eu ficasse declarando várias vezes, como minha mãe falava, e que ele ia acontecer, ia brotar uma moto, um carro do chão para me levar em casa, né? Então, tipo, geralmente a galera, o povo mais antigo, né, que tipo da idade da minha mãe, geralmente com formação mais católica, que quase não ia, né, quase não é praticante, né, da religião, tende a usar os termos errados, né, usar a palavra de um jeito errado, e a gente acaba escutando aquilo ali durante a vida toda e acaba pegando pra gente, né? Depois que de um tempo que eu me converti e tudo, que eu fui ver que eu continuei trabalhando, né? Eu continuei com o Senhor me dando força para mim ir trabalhar, e aquilo me fez conquistar depois um carro, depois uma moto, porque eu continuei me segurando no Senhor, apesar das dificuldades, para continuar trabalhando e depois conquistar as coisas que Ele vai me dando depois, né? Pela sua graça e misericórdia, né? Cara, e assim, o que você está falando é muito forte, porque você vê que se a gente para e pensa no que o Alex está falando, né? Senhor, né, por favor, né, faz... Você entende que é quase como que se Deus falasse assim, se ele falar 7 vezes, eu vou fazer. Parou em 6. Poxa, e agora surgiu uma moto do chão aí, entendeu? Mas era 7 vezes. Você entende que assim, a gente está falando de um Deus como se ele fosse caprichoso, de tipo assim... ou um Deus fala assim, não, você vai ter que me convencer. Tá aqui, ó, de perna cruzada, tenho todas as motos e carros do mundo, mas não me convenceu. Tem a moto vermelha do manete, certo? Deixa eu só ler aqui um testemunho. Por favor. Uma moça falou assim, ó, perdi minha mãe na terça-feira, provavelmente a terça-feira passada, né? Em decorrência de um câncer. Tínhamos fé para a cura, mas entendemos também a vontade do Senhor. Tínhamos o Senhor e isso foi suficiente em meia dor. Que testemunho maravilhoso. Que testemunho maravilhoso. E diante dessas situações assim, né? Você lembra de Paulo? Paulo falando essa loucura, né? Eu não sei o que eu desejo mais. Partir e estar com Cristo, que é eternamente melhor, ou permanecer e continuar pregando para vocês e servindo a igreja. Então você vê que o evangelho é Ele. É Cristo. Você tem Ele, cara. Você tem Ele. Se você tem Ele... Você vê que a morte até não consegue desesperar alguém, porque para aqueles que têm Ele, o que é a morte? É agora um encontro com Ele, para depois ressuscitar com Ele eternamente. Então, o Evangelho é muito mais do que coisas, porque qualquer coisa que Ele nos dá, o carro que Ele deu para o Alex um dia, esse carro vai quebrar, esse Alex vai ter que trocar, vai ter que... Tudo perece, tudo passa. Se Ele me curou hoje... Pasmem, vou morrer do mesmo jeito, entendeu? Então, até a cura física agora é momentânea, agora é Ele. Se Ele nos der a presença dEle, você está recebendo o maior tesouro do universo e é eterno. Então, o Senhor é meu pastor, por isso, nós não sentimos falta de nada. Amém? E aí nós vamos para o próximo texto, tá? Vamos lá. Então, a gente pegou um princípio aqui que é use várias interpretações. Então, o próximo texto que vai estar aqui no livro, não é o que a gente vai fazer, é a casa na rocha. Lembra? Firma sua casa na rocha. Pô, será que a gente entendeu errado isso? Não é possível. Depois é Romanos 8,15. Filho adotivo de Deus. Lembra que a Bíblia diz que o Espírito da adoção, né, faz a gente clamar Abba Pai. Então, que a gente é filho adotivo de Deus. Será que a gente entendeu isso errado? Meu Deus, então você vai ter que olhar no livro. Mas eu quero ver com vocês, na página 47, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Cara, é muito legal a forma que ele começa, que é assim, ó. Esse texto é conhecido como lema internacional do culto vazio. A cena é familiar. Um dia da semana, uma noite chuvosa, ruas alagadas, pistas engarrafadas, poucas pessoas no culto, nenhum instrumentista, e o pastor toma o microfone e diz:
Amém, irmãos? É muito bom, né, quando a gente começa com amém, né? Amém, irmãos? Amém o quê? A gente nem começou ainda. Não falou nada. Somos poucos, mas a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, diz o Senhor. Pronto. Essa era a motivação necessária para que o culto fosse levado a sério. Se 2 ou 3 conseguiram chegar ao culto, então a presença de Deus estava garantida. E é isso, mesma coisa, gente. Mesma coisa, só para a gente parar. Tem hora que a gente tem que parar só e pensar. Então você imagina, Deus, assim, pronto, mala feita, passou perfume, Deus, tá para ir pro culto. Aí ele fala, poxa, não juntou 3. Eu ia agora. Aí voltou. Voltou, sentou no sofá e ficou esperando. Então você entende que às vezes a gente tem a própria lógica, não vai... não faz sentido o que a gente está falando. Agora, ó, e aí ele vai levantar essa bola. Então quer dizer, aonde tem só um, Deus não está presente? Então Adão, quando estava sozinho no jardim, não tinha Deus? Ou, mais ainda, se não tem ninguém, não há a presença de Deus, como a terra, que era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, você vai ver que não é isso que o texto está dizendo. Então, qual seria, página 48, qual seria a aplicação correta desse texto e qual a pertinência em se afirmar que Deus está presente onde há 2 ou 3, já que ele também se manifesta onde há apenas um, e até mesmo onde não há nenhum homem presente. Então, por que ele está dizendo o texto? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, ó o princípio de interpretação. Então, eu disse para vocês, todo capítulo tem um princípio. Isso que é muito legal, porque você não vai aplicar só nesse texto, vai aplicar em todos os textos. Tome bastante cuidado com as frases de efeito. Tá? Então, eu quero saber aqui, ele colocou várias frases de efeito aqui. Qual que você, assim, por algum momento achou que era a Bíblia? Me digam aí. Tem como estar. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Senhor. Esse. É. Toda vez que eu vejo uma folha caindo, eu falo assim... Pega o microfone aí, senão não. Toda vez que eu vejo uma folha caindo, eu lembro dessa frase, eu falo assim... Deus tá no controle. Tem. O que tem é o pardal. O Isso, pardal tem. pardal tem. E os cabelos, mas a folha não. Fala aí. Esse aqui, ó. Os humilhados serão exaltados. Eu já ouvi a Jéssica falando isso, cara. Ela falou? A Jéssica tem tatuado no braço. Quanta tatuagem, não é? Os humilhados serão exaltados. Gente, não está isso na Bíblia, você acredita? Não, e é muito louco esse, assim, abrindo um parênteses, é que esse muda tudo, cara. Porque não é os humilhados sendo exaltados. Porque a gente fica pensando, não, fui humilhado. A vida inteira eu fui humilhado. Eu vou ser exaltado. Não, e me humilharam na escola, me humilharam não sei o que e tal. Deus vai me exaltar. Não, cara, a Bíblia está falando, os que se humilham. Olha a diferença. Ser humilhado e se humilhar. Ele está falando do humilde, né? Falando do cara que vai se quebrantar, o Senhor vai o exaltar. Então, é muita diferença. Deus escreve certo por linhas tortas. Essa é um clássico. Fazer a tua parte e eu te ajudarei. Isso. Você colocar fazer. Isso aqui é o seu Madruga. A tua parte. E eu te ajudarei. Vem como estás. Mas há também frases, aquelas frases que são bíblicas, ou seja, o versículo está ali mesmo, que todo mundo conhece e repete, mas se encontram totalmente desassociadas do contexto em que foram escritas. Ok? Então, é o caso do nosso texto de hoje. Então, para entender esse verso 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, é importante examinar o texto a partir do versículo 15. No qual Jesus explica por que fez essa afirmação. Então, olha só que doido, porque o texto, o verso, esse que a gente está analisando é o verso 20, o 15 fala de 2 ou 3, fala do mesmo número. Então, quer dizer, ele está querendo dizer a mesma coisa. Olha o que diz. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros. Então pensa, eu estou indo lá falar com meu irmão. Se eu levar comigo mais 1 ou 2 outros, quantos a gente tem? 2 ou 3. Entendeu? E aí ele fala, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então você vê que o texto está falando sobre isso ali nos números.
Então o texto, na verdade, está falando sobre a prática da imposição de disciplina na comunidade, trazendo regras de julgamento e exortação justos no ambiente coletivo, invocando, inclusive, uma máxima prescrita na Torá, que está lá em Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então imagina que eu pudesse chegar aqui e falar: Débora mentiu, nós temos que puni-la, e eu posso estar mentindo. Eu vi a Débora fazendo não sei o quê, eu vi o Felipe ontem não sei aonde e tal. Qualquer um poderia levantar uma acusação contra qualquer pessoa, a gente seria obrigado a puni-la aqui, e ele está dizendo: não, isso pode causar um grande problema, então é necessário 2 ou 3 testemunhas, ok? E aí eu quero levantar uma bola com vocês, que é, a gente pode falar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Senhor está ali, e aí, assim, traz um grande prejuízo. Talvez o Salmo 23 traz mais prejuízo àquela má interpretação do que essa aqui. 2 ou 3 reunidos, Deus está no meio deles, porque é verdade. Deus está no meio deles. É verdade também que se um tiver, ele vai estar, mas 2 ou 3 vai trazer. Qual é o prejuízo? Eu não saber a verdadeira interpretação. Isso. Então a gente fica falando esse texto, mas qual foi a última vez que a gente reuniu 2 ou 3 para ajudar um irmão a ser liberto de um pecado que ele está caindo e cometendo? Você entende? Uma pessoa comentou aqui, assim, ó, e eu acho que vai demonstrar bastante. Um texto pode ter mais de uma interpretação? Aí essa pessoa fala que foi em um evento específico, e nesse evento específico, um pregador pregou o mesmo texto com uma interpretação e o outro pregou com outra interpretação. E aí, pode ter 2 interpretações do mesmo texto? A questão toda dessa pessoa pega sua Bíblia e vai estudar. Exato. E encontra qual estar mais próximo da interpretação correta do texto. Porque fica esse desafio, mais uma vez, porque senão, se a gente der a interpretação do texto que ela está citando aqui, vai ser uma terceira opção dentre as outras que ela mesma não teve coragem de ir atrás de estudar e tirar ali a prova para ver se de fato era o que o texto está falando. Então, acho que um desafio também para nós cara, deixa eu ir lá ver se está escrito isso. Muito bom. Deixa eu pegar um comentário bíblico. Deixa eu assistir mais 3 pregações aqui de outras pessoas. Deixa eu pegar outra versão, conforme o Saulo tem falado no livro. É se esmerar mesmo, se dedicar ali em fazer. Agora, da sua pergunta não. Ok? Não teriam várias interpretações. Lógico que existem várias interpretações, mas de fato uma vai estar certa e outros vão estar errados. E acontece, nós somos pecadores finitos lendo o texto de um Deus eterno, num esforço de Deus falar na nossa língua. Então, não. Agora, o que há, às vezes, são aplicações, então, que você consegue... Por exemplo, você entra no seu quarto, fecha a porta e busca o seu pai em secreto. É meu quarto mesmo? Só no quarto? Não. Pode ser em outro lugar, pode ser ficar sozinho, pode ser entrar no quarto mesmo. Então, você consegue aplicar de algumas formas. E o que tem profecias que acontecem na hora e também são profecias, por exemplo, o fim dos tempos. Isso acontece em relação às profecias. Mas aí é outro assunto. Mas acho que o ponto, para você que perguntou, e aí, qual é a sua conclusão? Você foi lá, pegou, leu uns comentários, qual é a sua conclusão? Então, o que eu disse, o problema não só da gente interpretar errado, mas a gente perder a verdadeira interpretação. Que esse texto aqui, meus amados, é riquíssimo. Esse texto aqui é fundamental para a igreja e nós temos perdido de usar ele. Porque, vamos entrar nele aqui um pouquinho. Olha o que está dizendo, gente. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós e o repreende. Olha que interessante. Então, o que eu posso fazer a sós? E falar com o meu irmão. Não levar para alguém, levar lá para a liderança. Fiquei sabendo que o Batista, fiquei sabendo que o Solha, ele fez isso e aquilo. Não é para fazer isso. É para ir para a pessoa. Então, qual é o intuito? É abençoar a pessoa, é ajudar a pessoa, é restauração. O objetivo é restauração. Não é fofoca. Não é curiosidade. Não é restauração. Imagina, gente. Imagina. Se o meu irmão peca, eu vou a sós com ele. Ou seja, só eu vi. Eu vou a sós com ele. Eu repreendo ele. Ele se arrepende. E ele é restaurado. E acabou. Não se espalha. Eu protejo a imagem do meu irmão. Fica todo mundo com preconceito. Ai, meu Deus, sério que ele fez isso? Ninguém sabe. E ele foi restaurado. Olha que coisa maravilhosa. Geralmente acaba no ponto 1, gente. Mas ele está dizendo,
Eu amo tanto meu irmão que se ele se recusar, falar, não estou fazendo, não, isso aí não é pecado, não, eu não quis dizer, não está errado, vamos chamar mais uma testemunha, ou mais 6, e até aqui é uma dica. Não chame alguém que você confia, chame alguém que seu irmão confia. Então chama alguém que tem acesso ao coração dele, porque o intuito não é você estar certo. O intuito é a gente restaurar o irmão. Está entendendo? O intuito é restaurar o irmão. Ele está dizendo, se ele se arrepende, você ganhou o seu irmão. A sua aliança vai ser mais forte ainda. Então você chama mais um ou mais 2 que esse irmão confia. Então, de novo, não é um debate. Não, eu vou chamar alguém aqui para te mostrar que eu estou certo. Não. Eu vou chamar alguém para ser restaurado. Pode acontecer, ao chamar 1 ou 2, você descobrir que você está errado. Você está tentando falar algo para o seu irmão que, na verdade, você interpretou errado, você viu errado. Então, pode acontecer isso, ok? Não, meu irmão não se arrependeu. Cara, eu amo muito ele, eu não vou desistir. Nós vamos falar para a igreja. E aqui, gente, não era no domingo 1000 pessoas assistindo e com uma live ainda, não. Igreja, gente, era família. Então, era muito mais relacionado a uma igreja caseira, por exemplo, 20, 30 pessoas que estão extremamente perto do meu irmão do que uma igreja que vai de domingo, ok? Então, ele está falando, abre agora para esse grupo que é aliançado com esse cara, com essa mulher, e o grupo vai atrás dele agora. O grupo vai ficar lá, não, cara, você tem que se arrepender disso, isso é morte para sua vida, você tem que restaurar, você tem que voltar. Olha o nível de amor. E aí, por último, ainda é em amor. Sabe o que você tem que fazer? Desligar esse irmão da comunhão. Por quê? Porque aí o diabo vai ter acesso a tocar ele. E quem sabe, o diabo convence. É quase que eu falo, diabo, vem aqui. Nós não conseguimos. Evangeliza esse irmão para nós. Porque esse cara vai estar fora da comunhão e você não tem noção do peso disso. E aí, quem sabe, na dor ali, ele vai cair em si e voltar. Então, de 1 ao 4, do passo 1 ao 4, o intuito é restauração do irmão. Então, você entende que, ao interpretar errado, nós estamos perdendo um negócio poderosíssimo que está aqui. Quantas pessoas poderiam ter sido restauradas no nosso meio? Se a gente soubesse a interpretação correta desse texto e aplicasse ela de forma correta. Então ele está dizendo, ei, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, são vocês me representando ali. Era como se eu estivesse ali para restaurar aquele irmão. Vocês são meu corpo. Vocês têm esse poder de ligar e desligar que eu dei para vocês, essa autoridade que a gente não está vivendo. Mas por quê? Porque a gente fica pegando frases soltas, ao invés de olhar com dedicação ali as Escrituras. Amém? Então, nós não podemos perder o que está disponível para nós em cada parte das Escrituras. Como, por exemplo, essa daqui que a gente leu. E aí, Léo? Como é que tá a galera aí? Eles estão agora pedindo para interpretar outros textos. Quais? Fala aí, quais? Não, tem, Marcos, capítulo 7, versículo 25 e 28. Tem que pôr o texto aí, tem que colocar o texto. Eu não sei de cor esse aí. Esse exato. eu não sei. Mas tem também pessoas colocando as outras interpretações erradas sobre alguns textos específicos. Aí tem um pedindo para explicar o reino de Deus a tomada à força, de Mateus 11. Soco. Teve jiu-jitsu. Teve uma pessoa que falou que pregou o salmo que a gente estava falando, e ela falou, você viu, filho? Ela falou assim que ela já pregou que se estava faltando algo na vida da pessoa porque ela não reconhecia Jesus como seu pastor. Aí ela mandou misericórdia, tipo, reconhecendo seu erro, Meu Deus. E, olha isso, bom, enfim, cara. Que legal. E aí, Mas aí a gente erra. Outras pessoas destacando também a importância do pastor estudar a interpretação também para o ensino bíblico, né? Que eu acho que é uma coisa muito relevante. Meu Deus, muito importante. A gente tem que ensinar certo. Aí tem pessoas falando que já passaram por experiências ruins com esse texto que a gente acabou de ler, que usa como se fosse um tribunal para acabar matando o irmão, né, ao invés de restaurá-lo. Uma outra pessoa falou que geralmente quando vai fazer uma interpretação, a gente fica com a versão que a gente mais gosta, ou que mais convém. Cuidado. Também é um cuidado que a gente tem que ter. E Muito outras pessoas bons pedindo outras interpretações de textos. comentários. Então é o seguinte, semana que vem nós vamos pegar mais 2 textos, tá? Mais 2 textos. E você não pode faltar 8 horas da manhã, porque eu quero que você vá comentando ao vivo junto com a gente. Claro, não deu? Assiste gravado, não tem problema. Pega esse link, manda para todo mundo. Nós estamos lendo Você Entendeu Errado. E, de novo, tá com frete fixo pro Brasil inteiro. Brasil inteiro, a gente vai mandar com frete fixo. Para honrar a galera do Brasil. Como o Brasil é muito grande, então você que o frete ficaria caro, nós fixamos ali o frete de São Paulo para ir para todo lugar, tá?
aproveita. O link tá aí e dá para você pedir uma caixa que vem com 20%, tá com 20% de desconto, para que você possa ler em conjunto, como a gente está fazendo aqui. Gente, vai abençoar muito. Pensa numa coisa que pode abençoar alguém, é ensinar essa pessoa a interpretar a Bíblia. É uma coisa para mudar a vida e a eternidade da pessoa. Então pega aí para vocês lerem juntos, tá? E também o convite para você estar na Conferência Desascope com a gente, 3 de agosto. Nós vamos estar todo mundo lá em São José dos Campos. Muito expectativa. Gente, você tem que ver o kit que você vai receber, meus amados. Se você soubesse, eu não vou dar spoiler, porque a gente gosta de mostrar lá, né? Dar lá de presente, de surpresa pra pessoa. Se você soubesse o que vai vir esse ano, você já estaria inscrito aí. Então, se inscreve, deixar o link aqui. Último lote, última chance de você se inscrever com a sua galera para que você esteja na conferência desse ano. Você sempre fala, esse ano eu vou, esse ano eu vou. E você fica enrolando. Vem, você não vai se arrepender, que vai ser um tempo muito especial. O tema é Cristo. Vai estar um time incrível lá, ministrando junto com a gente. Então, semana que vem, 8 horas da manhã, nós estamos juntos aqui para o Lendo Juntos. Você entendeu errado. E em um dos episódios, o Saulo provavelmente estará com a gente aqui. Então você não fica de fora, que ele vai participar aqui. Ele mesmo vai mostrar para a gente o que está rolando aqui em cada capítulo. E a gente vai aprender mais alguns princípios de interpretação. Fechou? Obrigado. Obrigado você que ficou aqui com a gente. Obrigado a toda a equipe aqui pela participação. E na semana que vem nós estamos juntos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!